De 1947 a 1991, o mundo vivia a famosa Guerra Fria, um dos maiores períodos de tensão geopolítica que envolvia a ex-União Soviética e os Estados Unidos, um representante do bloco comunista e o outro do bloco capitalista. A sensação que se tinha é de que, a qualquer momento, uma terceira guerra mundial poderia ocorrer e que o famoso botãozinho vermelho existente nos Estados Unidos seria acionado e uma bomba nuclear colocaria fim a grande parte do mundo. Quem viveu durante essa época lembra bem de tudo isso e a sensação assustadora que de repente pudesse dar a louca no presidente americano e ele poderia acionar o tal botão e do nada parte do mundo deixaria de existir. Era agoniante. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Tudo. Durante esse período de Guerra Fria, a corrida espacial desenvolveu-se de forma gigantesca, já que tanto o bloco comunista como o bloco capitalista queriam mostrar seu poderio. E foi assim que chegamos ao astronauta russo Yuri Gagarin, de apenas 27 anos, que se tornou a primeira pessoa a chegar ao espaço em 12 de abril de 1961, a bordo de Vostok 1, uma pequena nave com pouco mais de 1,80 m de diâmetro. Em 1960, Gagarin foi um dos 20 pilotos selecionados após rigorosos testes físicos e psicológicos para o programa espacial soviético e acabou sendo escolhido para ser o primeiro a ir ao espaço pelo seu excelente desempenho no treinamento, sua origem camponesa, que contava pontos no sistema comunista, sua personalidade magnética e esfuziante e principalmente devido às suas características físicas. Ele tinha 1,57 m de altura e 69 kg, já que a nave programada para a viagem pioneira em órbita, a espaçonave Vostok 1, tinha um espaço mínimo para o piloto. Vostok 1 era uma nave bastante humilde, medindo apenas 4,4 metros de comprimento por 2,4 metros de diâmetro e pesando 4.727 quilos. Ali havia 2 módulos, sendo um para acomodar os equipamentos e tanques de combustível, enquanto o outro era a cápsula onde o cosmonauta sentou ali quietinho durante a experiência. Pouco antes de embarcar, Gagarin disse algumas palavras. Em poucos minutos, possivelmente, uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer sobre estes últimos minutos? Toda a minha vida parece se condensar neste momento único e belo. Tudo o que eu fiz e vivi foi para isso, declarou. Já no espaço, enquanto a Vostok 1 dava a sua única volta na órbita da Terra, Yuri, aos 27 anos de idade, não segurou a emoção e disse: "A Terra é azul, como é maravilhosa, ela é incrível." Внимание, минутная готовность. Минутная готовность. A nave de Gagarin esteve em órbita durante 106 minutos, a uma altura de 315 quilômetros, num voo totalmente automatizado, com uma velocidade aproximada de 28.000 quilômetros por hora. Pela proeza, recebeu a medalha da Ordem de Lenin. Dizem que no espaço, Gagarin teria dito: "Olhei para todos os lados e não vi Deus." No entanto, o coronel Valentin Petrov afirmou em 2006 que o cosmonauta nunca disse tais palavras e que a citação se originou no discurso de Nikita Khrushchev no plenário do Comitê Central da PCUS sobre a campanha anti-religião do Estado, dizendo que Gagarin voou para o espaço, mas não viu nenhum Deus lá. Como Gagarin era um membro da Igreja Ortodoxa Russa, é bem provável que ele realmente nunca tenha feito tal afirmação. Gagarin ia mais como passageiro do que como cosmonauta. Naquela época, o piloto não conseguia nem tocar nos controles da nave. A viagem de Gagarin no espaço, em 12 de abril de 1961, exatamente 60 anos atrás, foi uma vitória da extinta União Soviética sobre os Estados Unidos na corrida espacial. E seu retorno à Terra foi um triunfo inegável. Mas,
Para fazer história, Gagarin enfrentou um desafio perigoso que exigia uma coragem imensa. Ele partiu para o espaço, um lugar misterioso e praticamente desconhecido na época, em uma nave que não tinha controles de resgate. Na época, ninguém confiava na segurança dos foguetes, espaçonaves, controles e sistemas de comunicação, ou mesmo que os homens poderiam sobreviver no espaço. Se a espaçonave Vostok-1 fosse apresentada aos cientistas hoje, ninguém concordaria em lançar algo tão improvisado ao espaço, diz o engenheiro Boris Shestok, quase meio século após a missão, em seu livro Foguete e Pessoas, em tradução livre para o português. Naquela época, assinei documentos afirmando que tudo me parecia bem e que garantia a segurança da missão. Nunca teria assinado isso hoje. Ganhei muita experiência e percebi o quanto corremos risco, acrescenta. Durante o voo de Gagarin em 12 de abril de 1961, o foguete funcionou quase perfeitamente bem, mas não há insignificâncias na tecnologia espacial e esse quase poderia ter custado a vida do cosmonauta russo. Entre muitas falhas técnicas, sua espaçonave entrou em órbita em uma altitude maior do que o esperado. Ela tinha freios, mas se não funcionassem, Gagarin teria que esperar a espaçonave descer por conta própria antes de retornar à Terra. Gagarin provavelmente teria ficado sem suprimentos e morrido. Felizmente, os freios funcionaram. O voo durou exatos 108 minutos, a uma altitude de 315 km a partir da superfície, em uma velocidade de 28 mil km por hora. O cosmonauta se manteve em contato com a Terra usando diferentes canais e via telefone e telégrafos. Já na hora da volta ao planeta, os cientistas soviéticos acabaram errando o cálculo da trajetória de aterrissagem da nave, fazendo com que Gagarin retornasse à Terra, caindo no Cazaquistão, a mais de 320 quilômetros do local da sua decolagem. Então, quando Yuri aterrissou de volta ao nosso planeta, ainda precisou esperar sozinho até que a equipe os resgatasse. Seu voo o tornou herói nacional e celebridade mundial, e mais tarde ele viajou extensivamente para promover as conquistas da União Soviética para o então Tchecoslováquia, Bulgária, Finlândia, Reino Unido, Islândia, Cuba, Brasil, Canadá, Hungria e Índia. No Brasil, último destino de sua passagem pelas Américas, realizada apenas 3 meses após seu feito, Gagarin esteve por 6 dias entre Rio de Janeiro e São Paulo. Sua visita mobilizou multidões e foi parte do esforço do governo de Jânio Quadros em restabelecer as relações diplomáticas com a União Soviética. Os laços foram reatados em dezembro de 1961, já no governo de João Goulart. A viagem ao espaço realizada por Yuri Gagarin em janeiro de 1961 representava um símbolo da superioridade tecnológica dos soviéticos sobre os norte-americanos, até aquele momento, a ponto de então presidente John Kennedy realizar um discurso de cumprimentos à União Soviética e em seguida solicitar à equipe de Von Braun, recrutado pelo serviço americano, o feito de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta, fato concretizado somente em 1969 com Neil Armstrong e sua tripulação. Isso significou, é claro, que nossas vidas mudaram para sempre, explica Ellen Gagarina, a filha mais velha de Gagarin, quando falou à BBC em 2011 sobre o status de celebridade do pai. Foi extremamente difícil para meus pais terem uma vida privada. Eles tiveram muito poucas oportunidades de ficarem juntos em uma vida privada depois do voo, disse ela na ocasião. Mesmo que planejassem algo para si mesmo, estavam cercados de pessoas que queriam vê-lo, falar com ele e tocá-lo. Ele percebeu que fazia parte de seu trabalho e não podia recusar. Embora Gagarin desejasse voar novamente, foi proibido de fazê-lo devido a seu status de herói nacional. Se tornar uma celebridade global acabou afetando Gagarin, que passou a beber demasiadamente, o que não o impediu de trabalhar no design de novas espaçonaves e treinar vários outros cosmonautas e se matricular
no Instituto de Engenharia na Aeronave. Gagarin se formou com louvor em fevereiro de 1968. Em março do mesmo ano, em um voo de teste de rotina em um MiG-15, seu avião caiu, matando ele e seu copiloto. Gagarin tinha 34 anos. O acidente não foi muito bem explicado, mas ambos receberam honras de Estado e foram enterrados na muralha de Kremlin. No entanto, em 2011, quando o voo histórico de Gagarin completou 50 anos, as autoridades russas revelaram um documento que era classificado como segredo de Estado, mostrando que a causa mais provável para o acidente fatal teria sido uma manobra brusca do piloto para evitar uma sonda atmosférica que estava em seu caminho. Isso teria feito a nave perder a estabilidade, chocando-se contra o solo. E então, gostou do nosso vídeo de hoje? Fique ligado que em breve vem mais coisa nova por aí. Não deixe de inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar o sininho para receber nossas notificações. Até mais!